Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre o número 144.000, que está em Apocalipse 7 e também em Apocalipse 14. Eu quero trazer para vocês grandes revelações que este número 144.000 ele carrega. Ele vai mostrar para nós em Apocalipse 7 os selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, alguns acham que esse número eles são os 144.000 judeus que ficaram da grande tribulação e que depois eles se converteram no período da grande tribulação. Mas como nós podemos ver, este número ele é um número simbólico, porque até então, na descrição, quando a gente começa a ler o texto do capítulo 7, ele mostra todas as tribos de Israel. Então, todas as tribos de Israel não podem ser judeus. Lá vai ter 12.000 de Aser, de Ruben, de Judá, de Naftali, de Simeão. Então não pode ser judeus que ficaram na grande tribulação. Nós vamos entender um pouco essa dinâmica do capítulo 7, que ele vai mostrar os selados junto com o Cordeiro. E no capítulo 14 vai trazer mais revelações para nós, lá no Monte Sião. E o texto vai dizer que eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Eles foram comprados da terra pelo sangue do Cordeiro. Eu quero mostrar para vocês que este número ele não vai significar quantidade, e sim ele vai nos mostrar tempo, duração de tempo de cativeiro, de escravidão. É tremendo quando a gente começa a entender como que o Senhor Deus ele trabalha a questão dos números proféticos e dos números espirituais, ou seja, das contas espirituais que nós devemos fazer. Irmãos, este número, 144.000, ele está relacionado com libertação da escravidão. Por isso que ele vai estar relacionado com o jubileu, com o ano aceitável do Senhor. O dia dos jubileus é o 50º ano, e nesse 50º ano é apregoado na terra libertação e perdão de todas as dívidas. É o perdão tanto do pecado, quando o Senhor declara perdoado os pecados de todo o povo, no dia da festa da expiação, no 50º ano, é declarado perdão e todas as pessoas, todas as posses das pessoas voltam para o seu primeiro dono. Então, é onde é apregoado a libertação de todas as coisas, seja a suspensão da dívida, seja a volta da possessão para o primeiro dono, e assim a alegria na terra, porque o Senhor vai transmitir, o ano aceitável, um ano cheio de justiça para o povo. Então esse é o ano aceitável do Senhor. No capítulo 7 de Apocalipse vai mostrar que o povo, esses 144.000 selados por aquele anjo que sobe da direção do sol, do Oriente, esse anjo é o Senhor Jesus que vai selar. Ali vai estar os momentos antes de iniciar a última semana, aonde que eles vão estar, aqueles 4 anjos vão estar conservando seguros os 4 ventos. Esse período não começou ainda a última semana, porque o anjo diz, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quando eles estiverem selados, aí sim inicia a 70ª semana, a última semana. E aí, depois vai aparecer os glorificados, e eles vão estar vestidos de vestiduras brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Então, semelhante ao cumprimento real da festa dos tabernáculos, que é dito no livro da lei. A gente pode ler em Levíticos o cumprimento dessa festa, que era uma festa de 7 dias, e tinha que ser feitas cabanas, pegando ramos de palmeiras, de figueiras, ramos de árvores frondosas. Então, era feito cabanas, tabernáculos, e para que o povo passasse os dias dentro dessa cabana.
E no capítulo 7 vai estar mostrando, sim, o cumprimento real e verdadeiro da festa dos tabernáculos. No capítulo 7 mesmo. Porque todos aqueles glorificados, aqueles que estão vestidos de vestiduras brancas, estão com esses ramos de palmeiras. Aí eu disse para vocês que ele faz alusão ao ano aceitável do Senhor, porque lá no Apocalipse 7 eles estão cumprindo verdadeiramente a festa dos tabernáculos. E eu disse para vocês também que ele vai estar relacionado com a libertação da escravidão. Por que eu falo isso? Porque esse número, irmãos, ele não aparece a primeira vez somente em Apocalipse. Ele vai aparecer também no contexto de Gênesis, capítulo 15, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, ele vai falar que a descendência dele será como as estrelas dos céus, e vai falar que essa descendência dele vai ficar serva, vai ficar escrava em escravidão no Egito por 400 anos. Eles vão ficar numa terra estrangeira por 400 anos. E eu falei para vocês que esse número ele não se originou no livro de Apocalipse. Ele já aparece não com os 144 mil escrito, mas ele vai aparecer através dos 400 anos de escravidão do povo de Deus. Olha que tremendo, que revelação tremenda, porque através de umas contas que eu vou fazer para vocês, eu vou fazer a conta dos 400 anos de escravidão, e quando chega no ano 400, é decretada a libertação do povo de Israel através da festa da Páscoa, do sangue do Cordeiro que era imolado e passado nos umbrais da porta de cada casa. Então olha para você ver o que está nos mostrando este número 144 mil. Precisa de fazer as contas para a gente chegar nesse número 144 mil. Ele não aparece literalmente 144 mil, mas ele aparece através dos 400 anos de escravidão. E quando é que esses 400 anos ele vai ser cumpridos novamente para o povo de Deus? Agora para a igreja. Quando é? Agora não será 400 anos literais. Ele vai ser através do número 6, que é o sexto milênio, irmãos. Esse número ele vai estar conectado com o sexto milênio. E quando é que vai se cumprir, irmãos? Novamente, a libertação do povo, a libertação, o ano aceitável do Senhor. Esse número 144 mil, ele vai estar relacionado também com os dias da criação. Ou seja, a gente está agora no sexto milênio. Se você pegar um dia, ele tem 24 horas. Se você multiplicar vezes 6, que são os 6 milênios, se você multiplicar por 6, já vai dar o número 144. Mas se você acrescentar vezes 1000, que são os milênios, vai dar 144 mil. E então, o que está mostrando? Eu falei para vocês que é um número que significa não quantidade, mas sim um período de tempo de escravidão. Então, esses 6.000 anos, ou seja, esses 6 dias da criação, que também são dias proféticos para o futuro, e não só para o passado da criação, quando Deus estava criando, ele vai mostrar também um reflexo para o futuro, para os 6 milênios e o 7º, que é o descanso. Ele vai mostrar para nós que estes 6 milênios, nos quais a história humana está se desenvolvendo, desenrolando, né, perante os nossos olhos, vai estar nos mostrando que é um período de escravidão, porque toda essa autoridade foi entregue para o inimigo. Toda a autoridade e domínio que Deus deu para Adão e Eva foi entregue para o inimigo, para o diabo. Então, estes 6.000 anos, ele trata desses 144 mil que os homens ficariam presos, ficariam escravos. Porque se você multiplicar, igual eu falei para vocês, primeiro a gente acha as 24 horas vezes 6, que vai dar 144. Depois você multiplica por 1000, que são os milênios. Aí sim dá 144 mil. E depois, já
começa a contar o 7º milênio. Ou seja, o 6º milênio, ele está no ano 5.900 e alguma coisa, 920, 980, 970. O 6º milênio, ele está mais ou menos no ano 5.970 ou 60. Quando chegar no 6.001, já começa a contar o 7º milênio. Compreende como é que é a contagem dos tempos? Quando chega no ano 6.000, ainda é o 6º milênio. Mas no próximo, um dia depois, já é 6.001, já começa a contar o 7º milênio. Ou seja, o 6º milênio já foi todo completado. Agora, quando a gente olha para Gênesis 6, naquele contexto dos povos pré-diluvianos, quando estava acontecendo toda aquela corrupção na terra, e o Senhor Deus ele fala que os anos da vida do homem seria de 120 anos, muitos interpretam que o Senhor, muitos colocam descrédito no relato bíblico por causa disso, porque algumas pessoas viveram mais, né? Deus deu 120 anos para um homem como teto, limite, né? Para que ele vivesse. Aí ele diz, né, que o Espírito do Senhor Deus não iria agir, e lá a palavra no hebraico é julgar. O Espírito dele não iria julgar, não iria contender com o homem, porque ele é carnal. E os seus anos seriam 120 anos, os seus dias seriam 120 anos. Muitos dão descrédito na palavra, na Bíblia, por causa desse número, de que mesmo depois do dilúvio, muitos viveram 120 anos. Mas existem camadas de revelação aqui que, quando você observa, o número dos anos das pessoas foram diminuindo drasticamente. Geração após geração, esse número ele foi caindo. Ele foi de 900 para 800, para 700, para 600, 500, 400, depois foi para 300, 200 e ficou ali no limite, 100, 120, 100, 120. Por mais que não seja 120 certinho, algumas pessoas viveram 123, 121, 122, mas ali o teto limite ali ficou estabelecido por Deus. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não é essa conta, porque de fato, irmãos, há uma outra conta mais espiritual ainda, uma conta verdadeira que vai bater com 144 mil no milênio, no 7º milênio. Ou seja, para cumprir o 6º milênio e depois do 6º milênio, chegando assim no descanso. Quando a gente faz a conta desse número 120, ali, irmãos, a palavra é Shaná. Shaná é a palavra para designar ano em hebraico. Só que não é necessariamente igual no português. A palavra ano para nós realmente é 12 meses. Mas no hebraico pode ser tanto 12 meses quanto também um período fatiado, dividido. Olha que tremendo. O Senhor, quando vai mostrar os seus tempos determinados, ele usa a palavra moed. E a palavra moed, ela significa tempos repartidos. Da mesma forma, a palavra Shaná, que é ano, no hebraico, ela também significa período de tempo repartido. Pode ser 12 meses, pode ser um tempo determinado. E aqui, especificamente em Gênesis 6, ele está falando de 120, não anos, mas 120 jubileus. Olha que tremendo. Quando você multiplica 120 vezes 50, porque cada jubileu ele tem 50 anos, quando a gente multiplica, vai dar um número de 6.000. 6.000, o 6º milênio. Quando completa 6.001, a gente já tem que estar no descanso. A gente já vai cair no 7º milênio para ter o descanso que Deus prometeu no 7º dia. Eu vou fazer todas essas contas, assim que eu terminar essa explicação para vocês, eu vou fazer todas essas contas, eu vou gravar a tela do celular e vou mostrar para vocês as contas espirituais que nós devemos fazer. Irmãos, eu vou ler Apocalipse 7, alguns versos, e eu quero mostrar para vocês que, como eu disse no começo do estudo, esse número 144 mil, ele vai estar relacionado com todo o povo de Deus.
ele não vai estar relacionado somente com judeus, aliás, ele não é os judeus que ficaram na grande tribulação, não é. E ele também não é só 144 mil, correto? Ele vai ser uma grande multidão de povos, línguas e nações espalhados por toda a terra, que vão ser glorificados, aqueles que vão estar selados, selados com o Espírito e escritos na fronte o nome do Filho e o nome do Pai. Em Apocalipse 14 vai mostrar isso. Então eu vou ler os textos, alguns textos, e depois eu vou fazer as contas para vocês. A partir do verso 1, Apocalipse 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. A gente sabe que esses 4 ventos da terra, esses 4 ventos, né, da terra, eles são aqueles cavalos que vai mostrar no Apocalipse 6, no capítulo 6. Sabe aqueles cavalos? O preto, vermelho, o branco, preto, vermelho e verde, que na tradução é verde, não amarelo. Esses quatro cavalos, eles são os 4 ventos dos céus, de acordo com Zacarias, capítulo 6. Lá Zacarias fala que aqueles cavalos, eles são os 4 ventos dos céus, ou da terra, né? São os 4 ângulos, norte, sul, leste e oeste. Então, essa informação é importante a gente ter noção, que esses anjos, e que são o povo de Deus espalhado no norte, no sul, no leste e no oeste, não só apenas os anjos que estão nas regiões celestes, mas sim também o povo de Deus que está espalhado nos 4 cantos da terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Como eu disse para vocês, essa parte aqui, ela não é já a grande tribulação, ela não iniciou ainda a última semana. O livro de Apocalipse, irmãos, ele é muito dinâmico, ele não segue uma sequência lógica, cronológica certinha, de evento por evento está em ordem cronológica, porque em várias ocasiões o Senhor ele mostra eventos futuros dos glorificados, ele já mostra os vencedores, para depois mostrar a guerra, a batalha, a luta, a perseguição, a grande tribulação. Então, por várias vezes, no decorrer do livro, o Senhor ele avança no tempo para mostrar os glorificados e os vencedores. E depois ele retoma de novo de onde que ele parou. O Apocalipse ele é dinâmico, ele funciona dessa forma, avançando e retrocedendo. Então, essa parte aqui, ela é uma parte antes. Então, esse período aqui, o evangelho ele está sendo pregado, o Senhor Jesus ele está selando os servos através do Espírito Santo. E vai chegar um momento que a última semana ela vai se iniciar, ela vai ter início. Aí, a partir do verso 4, vai aparecer os selados, os 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, não pode ser só judeus que ficaram na grande tribulação, porque essa parte aqui é o cumprimento do tempo da igreja. O Senhor Jesus ele está selando todo aquele que se converte, todo aquele que é chamado, todo aquele que vai receber o evangelho, que vai abraçar a fé, ele está sendo selado. Então, são momentos da igreja, do período da graça, tudo isso. Se você continuar, depois dele fazer essa contagem de cada tribo, olha o verso 9. Aqui vai estar o resultado desses 144 mil na prática e que é um número muito maior do que 144 mil. Olha o verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A palavra palmas é palmeiras, a tradução é palmeiras. Então, toda essa grande multidão que ninguém podia enumerar, ela é o povo de Deus que foi selado. Todos esses que estão representados em 12 mil de cada tribo, que dá 144 mil, eles são essa grande multidão. Aqui é o cumprimento e a verdadeira realidade do número 144 mil. Eles foram os vencedores, eles foram libertados deste mundo, desse sistema. E estão glorificando, celebrando a festa dos tabernáculos. Olha para você ver como agora, no verso 13, vai aparecer o contexto da grande tribulação, que eles vieram da grande tribulação. Então, a gente está no capítulo 7, e existe uma falácia de alguns pré-tribulacionistas, pastores mesmo, influentes no meio do povo, que, principalmente Natan Rufino, que o que ele diz? Ele diz que depois do capítulo 3, ou seja, a partir do capítulo 4, como não aparece a palavra igreja, ele diz que, pela lógica, a igreja ali já foi arrebatada, porque os capítulos 2 e 3, o Senhor faz a descrição das 7 igrejas. No capítulo 4 em diante, não aparece mais a palavra igreja. Ele esquece que no capítulo 22, o Senhor Jesus ele fala a palavra igreja. Mas, olha para você ver, não precisa necessariamente estar escrita a palavra igreja para você compreender que o povo dele ele é representado nos 7 candeeiros. Olha que tremendo. O povo de Deus, no capítulo 1 mesmo, as 7 igrejas são 7 candeeiros. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Correto? O Senhor mesmo ele explica. Mas não significa só isso. Assim, não conta a história toda. Precisa do decorrer de toda a Escritura, né? Precisa da visão panorâmica de toda a Escritura. Mas os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Logo no capítulo 11 vai aparecer os 2 candeeiros, e desses 2 candeeiros, os 2 ramos de oliveira vertendo azeite de ouro para alimentar todos os 7 candeeiros. Então, esses 2 candeeiros, aos quais tem 2 oliveiras, que vai verter para eles, né? Dos 2 candeeiros é que vai verter azeite de ouro para alimentar o fogo, né? Para que o fogo ele não se apague, que vai ser vertido dos 2 candeeiros. Olha para você ver, ali a palavra candeeiro não está falando que é igreja, mas como o Senhor já falou que os candeeiros são igreja, no capítulo 11 já tem igreja. E ali já tem a perseguição, a besta do abismo, persegue, vai matar elas. No capítulo 13, a besta que surge do mar vai fazer guerra contra os santos. Olha para você ver, não precisa estar escrito igreja para a gente entender que elas estão nesse contexto de grande tribulação. Agora, olha o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Está vendo? Que tremendo. Então eles vieram da grande tribulação, passaram pela grande tribulação. Esses que, os vencedores, essa grande multidão, passaram pela grande tribulação. E não significa só aqueles que vão estar no contexto da grande tribulação, mas todos os que morreram por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Todos, desde a época dos apóstolos, que foram morrendo vez após vez perseguidos pelos impérios e imperadores, estes que morreram em vários períodos das gerações da igreja, em vários períodos históricos, morreram, tiveram mortes semelhantes a daquelas que vão acontecer na grande tribulação. É isso que eu quero dizer para vocês. Todos os que morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Por isso que o apóstolo João ele diz:
logo no começo, logo no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz que ele estava preso por causa do testemunho da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora, no capítulo 14, vai aparecer o Cordeiro e todo o povo, esses 144 mil, que são uma grande multidão de todos os povos e de todas as épocas, não pode esquecer que eles são de todas as épocas da igreja, em pé no Monte Sião. Qual o Monte Sião? O Monte Sião lá nos céus. Aqui, o Senhor Jesus, ele arrebatou a igreja e ela está lá no Monte Sião, no Monte Sião, lá no céu, entoando e louvando o Senhor. E este povo, diz no texto que eles são as primícias para Deus. Então, esse número 144 mil, ele está relacionado também com primícias, com os primogênitos. O Senhor Jesus é o primogênito e nós somos primogênitos, porque nós fazemos parte do próprio corpo, do seu próprio corpo, entendeu? Então, nós somos primogênitos junto com o Senhor Jesus. Por isso que 144 mil são a igreja dos primogênitos de Deus, todos os filhos de Deus. Eu vou ler aqui dos versos 1 ao 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqui não significa que eles seriam virgens. Aqui é que não se macularam com doutrinas de heresia, não prostituíram com outros deuses. Aqui tanto não se prostituíram com ídolos, não se tornaram impuros, que ele está falando aqui, não se macularam com ídolos e não se macularam com heresias, doutrinas de perdição, doutrinas de demônios, de igrejas mesmo, denominações, igrejas que vão pregar heresias. Então são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Lembra que na festa das primícias, que é o 3º dia, a contar a partir da Páscoa. A Páscoa no dia 14, o dia 15 é o primeiro dia da festa dos asmos, que é uma festa de 7 dias. Então, Páscoa dia 14, os asmos dia 15 e as primícias dia 16. Aí, só que não é dia 16, é o 3º dia. Por isso que o Senhor Jesus ele ressuscitou no 3º dia, e por isso que ele é as primícias, porque a partir do 3º dia, a contar da Páscoa, já começa a contar a festa das semanas. Olha que interessante, a Páscoa dia 14, dia 15 é os asmos, e o dia 15 ele é uma festa de 7 dias, então vai do dia 15 ao dia 21. Só que no dia seguinte, que seria o dia 16, olha para você ver, seria o dia 16, né? Só que nesse dia 16 é o 3º dia a contar através da Páscoa. Então, nesse dia, que é o primeiro dia das primícias, vai ser contadas 7 semanas. 7 semanas inteiras, que vai dar 49 dias. Então, essa é a festa das semanas que inicia no 3º dia a contar pela Páscoa. Interessante demais quando o Senhor faz esses jogos de números espirituais, essas contas espirituais. Daí vem o ano do jubileu, que são 7 semanas de anos, que vai dar 49 anos, e no ano seguinte vai dar o 50º ano. É o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui, do número 144 mil, e que está relacionado com os selados, todos os selados de todas as nações, de todos os povos da terra,
ele vai estar relacionado com o ano aceitável do Senhor, com a libertação de todos nós deste império de trevas, ao qual o Senhor Jesus ele vai começar a reinar. Vai ser tirado o domínio de Satanás no toque da 7ª trombeta. Essa é a última trombeta e vai ser o último ciclo do 50º ano, vai ser tocada a última trombeta. Então essa 7ª trombeta de Apocalipse, irmãos, ela tem que estar conectada com a última festa do dia da expiação, que é o 6º ponto, e 5 dias depois, todo o povo, vai ser direcionado para a festa dos tabernáculos, agora na sua realidade. Então, se você já ficou até esse momento do vídeo, você vai agora entender os números espirituais, as contas espirituais. Eu só vou ler 2 textos que vai estar em Gênesis, no capítulo 15, que vai mostrar os 400 anos de escravidão, e também Gênesis 6, que vai falar dos 120 anos, que teoricamente, supostamente, estaria falando só do teto limite dos anos do homem, mas não. Gênesis 15, verso 13. Deus falando para Abraão: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, descendência, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Grifem essa palavra na mente. Reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. O povo, todo o povo de Deus, o Israel, todo o povo que ficou multiplicando no Egito durante vários anos, depois que Jacó ele desceu para o Egito, a pedido de José, o povo foi se multiplicando. E o contexto do Egito, ele fala muito do tempo do nosso mundo. Ele fala de como ele foi um império muito poderoso que reinou naquele mundo, reinou naquela época, né? Naquele período. Então, o Egito ele é considerado um mundo. E não é à toa que ele é uma das cabeças do dragão e uma das cabeças da besta também, porque a besta é o reflexo do próprio dragão, que é o diabo, né, de 7 cabeças. Eu falei para vocês que os 144.000 ele não se originou no livro de Apocalipse, né? E que esse número está relacionado com a escravidão do povo. Então, ele não significa quantidade numérica, e sim quantidade de tempo, que são 400 anos para o povo, a descendência de Abraão. Tanto lá do Egito, a descendência do Abraão do Egito, quanto a descendência espiritual de Abraão, no nosso tempo, no qual a gente está vivendo, e também no período quando se completar esses 400 anos espirituais. Vocês sabem que o ano para os judeus, né, para o Senhor, e o ano que a quantidade de dias que tem no ano que é descrito na Escritura, ele é de 360 dias. Por isso que quando a gente pega, vou fazer a conta para vocês, 400, quando a gente pega 400 e multiplica por 360, olha o número que dá. Ele vai dar os 144.000, irmãos. 144.000. Esse número não se originou no livro de Apocalipse, porque o Apocalipse, a palavra apocaliptos apocalipto em grego significa revelação, ou seja, tirar o véu, mostrar o que estava oculto, desvelar, tornar conhecido o que estava em oculto. Então, esses 144.000 é um número de libertação do povo de Deus, tanto no contexto do Egito, quanto no contexto do tempo do fim, no contexto da igreja. Então, eu falei para vocês que a gente está no ano 5.980, ou 990, ou 70, não tem 100% de certeza não, mas a gente está no ano 5.900 e uns quebrados. E, assim sendo, nós estamos no 6º milênio.
não tem como explicar como é feita a contagem, mas se a gente está no ano 5.900 e pouquinho, a gente está no sexto milênio. Eu vou mostrar a questão agora dos 120 anos, que são 120 jubileus. A gente pega 120 anos que o Senhor falou, lá em Gênesis 6, multiplica por 50, que são o número de jubileus, o número de anos que compõe o jubileu. Cada jubileu, que é o ano do chifre do carneiro, ele compreende 50 anos. Este número é o ano aceitável do Senhor. Dá 6.000, dá o número 6.000. Então, quando chega no número 6.000, a gente, 6.001, né, quando passa dos 6.000, a gente já vai estar no sétimo milênio. Este 6.000 seria os 6.000 anos. Consequentemente, seria o ano no caso, né? O ano 6.000. E o ano 6.000, quando passa um dia do ano 6.000, a gente já conta o sétimo milênio, certo? Então, essa é a conta. Então, quando chega no sétimo dia, quando chega no sétimo milênio, através desses 120 jubileus, todo o povo é liberto. Se cumpre os 144.000, o período de escravidão, ele é cessado, ele chega ao fim, e agora o que reina na terra é o ano aceitável do Senhor, o ano dos jubileus, ou seja, ele se cumpre na festa dos tabernáculos e no milênio sabático na terra. Então, meus irmãos, o estudo fica por aqui. Eu fiz um estudo semelhante a este, mas relacionado à Arca de Noé. Então, eu vou deixar esse estudo no final da tela final aqui do vídeo e também na descrição. Eu agradeço, então, por vocês terem permanecido até o final de mais um estudo. Se você tiver gostado, deixe o seu gostei. Se não tiver inscrito, considere a inscrição. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo estudo. E Shalom!